Espírito Santo, gente, registrou mais de 25 mil denúncias de crimes cibernéticos somente no ano passado. E vem evidenciando, é claro, que há um avanço, né, da criminalidade na tentativa de dar golpe na gente no ambiente digital. Isso dá uma média, segundo estatísticas aqui, de 70 casos por dia. E é claro que isso, né, está demandando um super trabalho da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, e é com quem a gente conversa agora, o delegado adjunto dessa Delegacia Especializada, o Ícaro Olímpio. Quais são os golpes mais comuns que atingem o capixaba? Olá, Ícaro, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a toda a equipe da Rádio CBN. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer, Fernanda, estar mais uma vez, né, participando do programa. Eu é que agradeço, Ícaro. Ícaro, 70 casos em média por dia? É isso mesmo, Fernanda. É um número, assim, absurdo, né? É uma demanda muito alta, né? São muitos golpes sendo praticados. E pelos cálculos, né, até pelas estatísticas que são apresentadas, né, pelo Observatório de Segurança Pública, seria mais ou menos, esses seriam os dados aí, os números, né, relativos a esses golpes digitais. E quais são os golpes mais comuns? E qual o perfil dessa pessoa que cai num golpe digital? Então, Fernanda, primeiramente, né, nessa questão do perfil, é importante destacar que o perfil varia muito. Muitas vezes as pessoas têm um senso comum de achar que são só os idosos que caem em golpes. E assim, as estatísticas, né, os números mostram que, inclusive, a faixa etária com maior número de vítimas é a faixa etária de 30 aos 60 anos. Não é nem a faixa acima, né, dos 60 anos ou mais que são as vítimas desse golpe. Então, assim, é bem diluído a questão das vítimas, questão de escolaridade também, de renda, isso é bem diluído. Assim, o golpe, nós costumamos dizer que o golpe, né, o golpista, ele consegue atingir todas as, seja a classe social, seja a faixa etária, então isso é bem pulverizado. Uhum. Tem golpe, são diversos tipos de golpes, e aí nós destacamos assim, os principais. O golpe do falso advogado. Isso tem acontecido bastante. Os criminosos, eles monitoram os processos, os processos são públicos, né? Eles monitoram esses processos, entram em contato com a vítima, sabem que tem um alvará para sair, e aí entra em contato com essa vítima falando que já saiu o alvará, só que antes que esse alvará seja sacado, ele se passa, né? O criminoso se passa pelo advogado dessa vítima, e aí antes que o alvará seja sacado, é necessário que a pessoa pague um valor a título de custas, a título de impostos, e aí nesse momento acaba acontecendo esse golpe que a gente chama de golpe do falso advogado. É um dos principais, assim, atualmente, um dos principais golpes que tem acometido a população. Então, esse golpe do falso advogado, a gente tem apresentado aqui inúmeros relatos, né, de ouvintes que se sentiram de alguma forma aí prejudicados e até mesmo alguma tentativa, né, deles de se vincular. Qual é a melhor dica de vocês? Se você tem um processo na justiça, se você está com alguma pendência, ligue ao invés de só receber a mensagem e entender que aquilo ali é verdade? Isso, perfeito, Fernanda. Assim, o primeiro ponto que a gente sempre destaca é desconfiar. Receber esse tipo de ligação, pedindo que você envie algum valor, que faça alguma transferência, algum pagamento, desconfie. De pronto, já desconfie. E aí, para confirmar, vá até o endereço, até o escritório do advogado, vá até o próprio fórum para poder confirmar isso junto ao cartório, junto ali à vara, seja uma vara civil, a vara criminal, para confirmar esses dados e aí sim ter certeza. Porque esses criminosos têm se passado, além de se passar pelo próprio advogado da pessoa, às vezes eles se passam por servidores também da justiça. Nós temos casos registrados de se passando por servidor, por magistrado, por promotor. Em alguns casos, eles até simulam, inclusive, uma audiência, como se estivesse ali participando um promotor, um juiz. Então é muito importante que quando houver esse contato, a pessoa desligue, não precisa ter pressa. A gente sempre destaca isso, não precisa ter pressa, seja para receber um alvará, né, que essa é a desculpa que é dada pelo criminoso, seja para receber um alvará, seja para pagar qualquer coisa, não precisa ter essa pressa. Confirma primeiro, vá até o local e faça essa confirmação antes de dar seguimento. Uhum. Porque eles se passam mesmo, né? A foto é idêntica, o número é idêntico, é uma clonagem. Isso, exatamente, Fernanda. Assim, as características, de fato, assim, são plausíveis. Eles colocam de uma forma que induz realmente o cliente, né, desse advogado, né, essa vítima, a acreditar naquele engodo, né, naquela situação. Mas é importante a pessoa, mesmo assim, ter essa desconfiança e, assim, justamente até pelo zelo, né, com o próprio dinheiro, né, assim, com a própria questão financeira, evitar de fazer essa transferência naquele momento. Esperar
lá, ir até o escritório e confirmar essa informação. Alguns advogados, Fernanda, eu até, né, peço licença aqui para destacar, que eu já tive conversa com alguns advogados, e alguns advogados falaram que eles têm feito já da seguinte forma: no momento ali de contratação, de fechar esse contrato com o cliente, cada uma espécie de uma palavra-chave. E aí, toda vez que for ser tratado sobre questão de pagamentos, de transferências, é necessário que tanto o advogado de um lado quanto o cliente do outro confirme essa palavra-chave. É como se fosse uma forma de assegurar melhor essa relação. Boa dica, é assim, Ícaro. De fato. E assim, o retorno que eles nos têm dado é no sentido de que tem funcionado. Então é algo assim, parece no primeiro momento um pouco arcaico, né? Mas são medidas que nós precisamos assim para poder justamente trazer segurança para essas relações hoje, que são relações modernas, né? Tudo muito online, né? Muito eletrônico. Mas aí nós precisamos também dessas medidas, diante dessas ações criminosas, precisamos dessas medidas para poder justamente trazer mais segurança. Isso aí. Além desse golpe aí dos advogados, tem falso Pix? Tem mais o quê? Tem estelionato, tem vazão de conta, não tem? São diversos golpes, Fernando. A gente tem acontecido bastante também, né? O golpe a gente chama de golpe da maquininha ou do falso presente, né? O indivíduo, ele faz o contato, ele já tem previamente, nesses criminosos, eles têm acesso a diversos bancos de dados, então sabe endereço, sabe os dados daquela vítima ali. Então eles entram em contato e falam que tem um presente ali, que uma pessoa mandou presente para aquela pessoa, né? Para aquela vítima. Só que para receber o presente, ele só precisa pagar ali a taxa de entrega, de R$10, que seja, de R$5. E aí muitas vezes a vítima aceita, porque ela quer receber o presente ali, e aí ela vai passar na máquina dele, o visor ali, a máquina está adulterada, e em vez de passar R$10, R$5, ele passa 50 mil, 10 mil. Então assim, é um golpe também que tem acontecido bastante, e aí acaba acontecendo que causa um prejuízo enorme, né? Muitas vezes tudo, às vezes, que a pessoa tem na conta ali, que a vítima tem na conta, e acaba perdendo esse valor. E aí nós temos também, se formos falar de outros tipos de golpe, nós temos outros também, tem uma falsa central, que os criminosos entram em contato se passando pelo banco, falando que a conta foi invadida, e aí pede para a pessoa confirmar alguns dados. Aí, a título de ajuda, pede para a pessoa instalar alguns aplicativos. Isso a gente, é bom destacar também, Fernando, que a gente recomenda que a pessoa não instale nada, não instale nenhum aplicativo, não aceite esse tipo de ajuda, porque isso tem aberto assim, inúmeras portas para os criminosos limparem a conta da pessoa, fazer empréstimos. É algo extremamente grave. Essas instalações de aplicativo, que são aplicativos que garantem um acesso remoto ao aparelho da pessoa. Ali o criminoso consegue fazer todo tipo de transação, tirar limite, ele consegue fazer todo tipo de fraude no aparelho da pessoa. Eu já temos aqui alguns ouvintes fazendo relatos. Patrícia está conversando com eles. Pois é, a Deborah conosco dizendo que já tentaram aplicar o golpe do advogado 5 vezes nela. Ela não caiu em nenhuma, né? E aí, ó, essa dica do Ícaro é muito legal. Combina uma palavra passe com seu advogado, né? Chave, né? Isso. Um código. E o Alexandre dizendo que o que ele sempre recebe é aquele golpe do Pix, que fala que enviaram errado, né? Tentando fazer a pessoa refazer o depósito, né? Mas ele também não cai. Isso aí, é muito importante. Esse também é um golpe que acontece bastante, e é importante que as pessoas notem que no próprio aplicativo do banco, nessas situações, tem a opção lá de fazer o estorno, que ele é feito justamente por dentro do aplicativo, para evitar esse tipo de situação, porque muitas vezes esse golpe, Fernando, a pessoa lá, o criminoso, envia supostamente, né, o Pix equivocadamente para a vítima, e aí pede para ele devolver, mas ele pede para devolver para uma outra conta, num terceiro. Porque a ideia do criminoso é receber o dinheiro que está na conta dessa vítima e ainda depois acionar o banco e receber pelo banco. Então, assim, é importante que a pessoa faça, se houver de fazer o estorno, o ideal é procurar a agência bancária, fazer isso pessoalmente, né, com a ajuda de um gerente, de um funcionário do banco, ou então fazer isso por dentro do aplicativo, clicando na própria função do aplicativo que aciona o mecanismo de devolução. É isso aí. Bom, temos mais aí? Temos o Fábio Gama, Fernando, juiz da 2ª Vara de Família da Serra, participando conosco, falando que não vai ter contato das varas de família com as pessoas. Entendi, do golpe, né? Do golpe, exatamente. Doutor Fábio, que bom, assim, ninguém da justiça manda o WhatsApp, é isso? Exatamente. É isso, doutor Fábio? Legal ele avisar, né? Muito
Muito bom, Fernando. Também isso aí é importante, essas dicas, porque é algo que também a gente alerta sempre. Banco, né, gerente, não é comum, não é o padrão entrar em contato, né, fazer esse tipo de contato. Então as pessoas têm que de fato, ter essa desconfiança, né? Teve esse contato ali de, é o servidor do tribunal, é o servidor do STJ, é o gerente do banco. Tem essa desconfiança, né? Vá até a agência, confirme isso, né? Porque não é o padrão de atuação. É isso. Essa história do golpe do Pix, que você mandou o Pix errado, como é que é aqui? Hoje o Banco Central te garante o retorno? Então, Fernanda, nós temos o mecanismo especial de devolução. Quando é acionado, isso serve também para os casos de fraudes eletrônicas, né, de golpes digitais. Antes, esse mecanismo, quando ele era acionado, o banco conseguia ir até a primeira conta ali para onde aquele dinheiro foi enviado, e muitas vezes a conta de um laranja, uma pessoa que só vai passar aquele dinheiro adiante para a cadeia criminosa, né? E aí o banco recuperava o dinheiro que só estivesse nessa primeira conta. Agora, foi implementado o mecanismo especial de devolução, que o banco consegue acionar e ir atrás das outras contas, porque o criminoso, o que acontece? No primeiro momento, ele passa o dinheiro dessa vítima para uma conta de um laranja, uma primeira conta. E depois disso ele vai pulverizando esse dinheiro, passando para outras contas, de outros laranjas. Até na ponta dessas diversas contas por onde o dinheiro passou, ele sacar o dinheiro, ele fazer pagamentos, enfim, dar cabo desse valor. E aí, com o acionamento do mecanismo especial de devolução, o banco consegue, ao ser acionado, e por isso a gente também orienta as vítimas que, assim que ocorrer esse tipo de situação, né, assim que for vítima de um golpe, procurar a agência bancária para já acionar essas medidas, bloqueio de contas e acionar o mecanismo especial de devolução, para que o banco consiga, antes que o criminoso pulverize esses valores, para que o banco consiga ir até essas contas e bloquear o valor. E garantir, dessa forma, pelo menos que o dinheiro não se dissipe, né, que não seja pulverizado. E o banco consiga depois ressarcir essas vítimas. Entendido. Bom, como é que as pessoas procuram a delegacia? Como é que é esse atendimento de vocês e a própria investigação, Ícaro? Então, Fernanda, as pessoas podem tanto online fazer o registro da ocorrência, como também presencial procurar a delegacia e fazer o registro desse boletim de ocorrência. O que é de suma importância, é bom destacar, porque muitas vezes as pessoas esse tipo de crime acaba sendo subnotificado, as pessoas deixam de procurar a delegacia, deixam de registrar, pensam que não vai, a gente já ouviu, né, já ouvi isso bastante, de que pensa que não vai dar em nada, né? Até porque o volume, são muitos golpes e tudo mais, só que isso é importante para a gente poder mapear o que tem acontecido, a forma como tem acontecido esses golpes e poder também apurar. Muitas vezes as pessoas nos procuram, né, querendo o dinheiro de volta. E aí o que a gente sempre destaca é o seguinte: a investigação, o objetivo maior da nossa investigação é ir atrás dos autores, né, localizar, entender como eles têm praticado esse crime e imputar essa conduta a eles, levar eles à justiça de fato, né, a serem condenados. E aí, se ao final disso nós conseguirmos ainda recuperar esses valores, será um bônus, ainda melhor. Mas, assim, é importante que as vítimas, quanto à recuperação de dinheiro, procurem a agência bancária no primeiro momento. E quanto à recuperação de contas, né, no caso de invasão de contas, também procurar, seja de redes sociais, aí no caso procurar as plataformas, né, devidas, e no caso da conta bancária, o próprio banco. E procurar a delegacia, para aí sim nós conseguimos ir atrás dos autores, identificar os autores, e aí sim cessar essa atividade criminosa para que eles não façam outras vítimas. Então é muito importante esse registro de ocorrência. Registrar a ocorrência, registrar junto ao banco e, se porventura se tratar de redes sociais também, registrar isso junto ao suporte dessas redes sociais. Tem mais chegando aqui, hein, delegado? Vamos ver aqui a Patrícia. O Ramos tem uma dúvida. Ele recebe muito telefonema de banco e outros para atualizar dados. Ele pergunta se ele acha que é golpe, se existe algum departamento para receber esses telefones, que ele anota todos, até para serem investigados. Então, o que acontece? Os bancos, em geral, não vão pedir esses dados por telefone. E, em caso de receber esse tipo de ligação, como a gente costuma dizer, é melhor desconfiar, é melhor ir até o banco e confirmar isso presencialmente ali com o banco. Se houver uma necessidade de atualização de cadastro, o cidadão faz ali naquele momento, faz presencial na agência, e não há necessidade de entregar esses dados para esse indivíduo que está do outro lado da ligação, porque a gente não sabe ao certo se trata de fato de um funcionário do banco ou não. Pelo procedimento, pelo padrão de atuação dos bancos, esse não é o padrão correto, não seria o normal, né?
esse tipo de ligação para poder atualizar dados. Costuma muitas vezes o criminoso entrar, fazer esse primeiro contato para conseguir os dados ali da vítima e posteriormente entrar em contato num outro momento, já de posse esses dados, para aí sim dar cabo do golpe, assim, de fato entrar, né, naquela prática criminosa relacionada ao golpe. Essa seria a preparação do golpe, né? Esse primeiro contato para conseguir os dados seria a preparação para o golpe de fato. O Edson conosco perguntando como é que funciona o golpe de compra pelo cartão de crédito. Ele diz que algumas gravações dizem que é para digitar 1 ou 2 se fez ou não fez a compra. Isso, então, esse tipo de golpe, no primeiro momento, assim, os golpes com cartão de crédito acontecem porque esses criminosos têm acesso a diversos bancos de dados de cartões vazados, e aí muitas vezes eles praticam as pessoas, né, muitas vezes chamam de clonagem de cartão, eles fazem as compras indevidas com o uso de dados de terceiros, né? Mas assim, quando eles entram em contato falando que houve, pedindo para clicar nas opções, é aquele golpe da falsa central que eu havia comentado anteriormente, em que os criminosos eles se passam pela agência, pela instituição financeira, para ver disso os dados, muitas vezes até mesmo a senha do cartão, dados mais sensíveis, né? Então eles se passam por isso que a gente chama de falsa central, que seria uma central de atendimento daquela agência, daquela instituição, e isso aí acaba comprometendo a pessoa, né, fazendo da pessoa um alvo fácil para a sequência do golpe, né, para a obtenção desses valores pelos criminosos. Tem mais uma participação. Por último, o Jorge dizendo que ele perdeu no mês passado R$18 mil em 2 bancos, um público e um particular. E diz que eles pedem 11 dias para poder estornar quando há um golpe do Pix. Caiu no golpe, então? E ele diz que até agora ele não conseguiu resolver nada. E aí o importante, delegado, é se ele fez essa ocorrência, né? Isso aí, assim, é muito importante, a gente alerta isso, a questão da ocorrência, né, eu alertei anteriormente, que é para efeito nosso, né, enquanto polícia, para investigação, mapeamento da atuação criminosa, mas também é importante o registro do boletim de ocorrência para que a pessoa depois acione o banco administrativamente, é claro, como o nosso ouvinte aí falou que já fez, mas também para que caso não ocorra esse estorno, caso haja algum empecilho da parte do banco também, para que ele consiga acionar, aí sim, junto ao judiciário, né, através de uma ação civil, para que ele consiga esse ressarcimento desses valores. Então isso é importante também, esse registro do boletim de ocorrência para subsidiar, para poder ajudar as vítimas na obtenção desse ressarcimento no juízo civil. Ele disse que já está acionando judicialmente também. E o Manuel dizendo que ele fez tudo o que o senhor falou, delegado, por um golpe que ele sofreu em novembro de 2024, mas até agora nada. Então, são assim, muitas demandas, Fernandes, e a gente sempre fala isso, são quadrilhas especializadas, não é assim um crime fácil de desvendar, né? O criminoso comum que muitas vezes explodia agências bancárias, né? E muitas vezes patrocinado, inclusive pelas grandes facções criminosas, hoje eles estão na internet. O crime ele migrou, né? O crime que era aquele crime presencial de grandes estruturas ali, ele hoje está na internet. São quadrilhas que, no primeiro momento, né, parece que é um crime menor, um crime virtual, mas é um crime assim que ele é bem real e muito bem estruturado. Nós estamos falando de quadrilhas aí, de facções que têm um conhecimento, que por trás são diversas pessoas atuando, e isso dificulta muito a ação policial. Assim, não só pela quantidade massiva, né, de demanda, né, de golpes sendo praticados, nós estamos falando aí de mais de 5 golpes por hora, né, cerca de 70 casos por dia. E assim, fica difícil realmente dar vazão, embora a polícia consiga dar vazão, não consegue muitas vezes dar vazão a todos os casos, né, até pela complexidade e pela quantidade de crimes acontecendo. Mas assim, a polícia a gente tem se empenhado nesse sentido, e aí estamos aos poucos conseguindo alcançar quem está no alto dessa cadeia criminosa, que é quem financia todos esses criminosos que vão praticando esses pequenos golpes, né, que vão a cada dia causando mais e mais prejuízos à população. Ícaro, obrigada pela sua entrevista, tá? Sempre muito esclarecedora. Obrigado, Fernando, pela participação mais uma vez e a oportunidade de poder alertar a população e trazer algumas pequenas, né, dicas para colaborar com a segurança digital. É isso. Bom trabalho para vocês aí, hein? Obrigado.